Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico de direito público é aquele aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses políticos. E tem errado. O regime jurídico de direito público é aplicável no exercício da função pública, busca satisfazer os interesses da sociedade. Conforme Justin Filho, o regime de direito público consiste num conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais. Estudante estuda Inéditas 2021. É exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público quando o Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Item correto. Exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público. Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Pode haver um conflito entre o interesse do proprietário do imóvel, que pode não querer se desfazer do seu imóvel, e o interesse da sociedade, que necessita da escola. Nesse conflito, o Estado se utiliza da supremacia do interesse público e coloca-se em posição de superioridade perante o particular. Estudante estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis, ou seja, o agente público atua em nome da sociedade. Item correto. Regime de direito público. Os interesses da sociedade são indisponíveis. O agente público atua em nome da sociedade. Não é proprietário da coisa pública. Estudante estuda Inéditas 2021. O poder público sofre várias limitações ou restrições. Um agente público pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando o hospital público, desde que seja para atender os interesses do prefeito de sua cidade. Item errado. Poder público sofre várias limitações ou restrições. Agente público não pode vender, alienar, um bem que esteja sendo utilizado de forma direta na prestação de serviços para a sociedade. Não pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando um hospital público. Estudante estuda Inéditas 2021. Os agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Assim, só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Item correto. Legalidade administrativa. Agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Estudante estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito privado, quando aplicado ao particular, não há aplicação das prerrogativas do poder público, colocando os indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas, horizontalidade. Item correto. Regime jurídico de direito privado, quando aplicado aos particulares, são as relações individuais da população. Não há aplicação das prerrogativas do poder público. Indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas. Horizontalidade. Exemplo: dois particulares firmam um contrato de locação. As alterações das cláusulas contratuais apenas poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos contratos administrativos,
A administração poderá realizar alterações unilaterais no contrato, independentemente da vontade da outra parte contratada. Item correto: contratos administrativos. A aplicação do regime de direito público. A administração pode realizar alterações unilaterais no contrato. Pode realizar mudanças no contrato independentemente da vontade da outra parte contratada. Nesse caso, há aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. As relações que a administração pública afirma se submetem unicamente ao direito público. Item errado. As relações que a administração pública afirma podem estar submetidas, dependendo do caso concreto, tanto ao regime de direito público como ao de direito privado. Por exemplo, uma secretaria municipal, normalmente, sujeita-se ao regime de direito público, porém, se sujeitará ao regime de direito privado, por exemplo, quando emitir um cheque de pagamento, pois na emissão de um cheque para pagamento não estarão presentes, pelo menos não diretamente, as prerrogativas inerentes ao direito público. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro não faz distinção em sua abordagem doutrinária das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Item errado. Maria Silvia Zanella de Pietro faz distinção das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a expressão regime jurídico da administração público designa, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração pública. Expressão regime jurídico administrativo designa apenas o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico administrativo tem apenas prerrogativas, ou seja, privilégios para a administração dentro das relações jurídicas, não tendo sujeições, pois obedece o princípio da supremacia do poder público sobre o privado. Item errado. Regime jurídico administrativo tem prerrogativas e sujeições. Regime jurídico administrativo, dois aspectos. 1. Prerrogativas. Representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. 2. Sujeições. Representam as restrições de liberdade de ação para a administração pública. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da segurança jurídica quanto à proteção à confiança se aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado terceiros de boa-fé. Item correto. O princípio da segurança jurídica, no aspecto subjetivo, proteção à confiança, se aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado terceiros de boa-fé. Assim, o princípio da segurança jurídica fundamenta a preservação dos efeitos do ato que tenham atingido os terceiros que agiram de boa-fé, aqueles que agiram dentro da legalidade e que não faziam ideia da ilicitude presente na investidura do agente. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da hierarquia está relacionado com a coordenação e a subordinação presente na administração.
Item correto. Princípio da hierarquia. Relação de coordenação e de subordinação presente na administração. Em regra, o subordinado deve cumprir as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos. É um princípio típico do exercício da função administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. A administração deve adotar conduta preventiva diante da possibilidade de danos ao ambiente ou ao próprio interesse público. Item correto, princípio da precaução. A administração deve adotar conduta preventiva diante da possibilidade de danos ao ambiente ou ao próprio interesse público. Decorre desse princípio a inversão do ônus da prova diante de projetos que possam causar riscos à sociedade. Assim, é função do interessado provar que o seu projeto é seguro para a coletividade, devendo a administração avaliar a existência ou não de reais condições de segurança. Estudante estuda Inéditas 2021. Os atos administrativos serão de execução imediata, ainda que o particular afetado não concorde com o conteúdo do ato. Item correto, presunção de legitimidade. O ato foi praticado conforme a lei. Presunção de veracidade. Os fatos alegados para praticar um ato são verdadeiros. Conclusão. Os atos administrativos serão de execução imediata, mesmo que o particular afetado não concorde com o conteúdo do ato ou venha a questionar a sua legalidade. Diante do exposto, enquanto não for declarada a nulidade, o ato estará apto a produzir os seus efeitos. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da responsividade, o administrador deverá prestar contas, mas não poderá ser responsabilizado pelas suas condutas, pois age em nome da lei. Item errado. Princípio da responsividade. O administrador deverá prestar contas de suas condutas. Poderá ser responsabilizado pelas suas condutas. O agente não é dono da coisa pública. Assim, deverá prestar contas da utilização de recursos públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. A participação do Estado na vida da sociedade deverá ser limitada, atentando-se a, entre outras, exercer as suas funções próprias como a segurança, a justiça e a defesa. Item correto, princípio da subsidiariedade. A participação do Estado na vida da sociedade deverá ser limitada, atentando-se a exercer as suas funções próprias exclusivas, como a segurança, a justiça, a defesa e a regulação. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, uma penalidade deverá atingir a pessoa que cometeu a irregularidade, não podendo prejudicar outras pessoas que não tiveram responsabilidade pelo fato. Item correto, princípio intranscendência subjetiva das sanções. A penalidade deverá atingir a pessoa que cometeu a irregularidade, não podendo prejudicar outras pessoas que não tiveram responsabilidade pelo fato. Segundo a STF, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que nem todas as normas constitucionais apresentam juridicidade. Item errado. Normas constitucionais sempre apresentam juridicidade. São imperativas e cogentes, coercitivos. Geram efeitos jurídicos. O que varia entre as normas constitucionais
é o grau de eficácia. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrina americana clássica diferencia duas espécies de normas constitucionais quanto à aplicabilidade: as normas autoexecutáveis e as normas não autoexecutáveis. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a doutrina americana clássica é a classificação das normas quanto à sua aplicabilidade mais aceita no Brasil. Item errado. A classificação das normas quanto à sua aplicabilidade mais aceita no Brasil é a de José Afonso da Silva. Classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. Doutrina americana clássica. Normas autoexecutáveis e normas não autoexecutáveis. A aplicabilidade das normas constitucionais de José Afonso da Silva. Eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada. Mais aceita no Brasil. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia plena são normas que, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Item correto. Normas de eficácia plena. Desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que é exemplo de norma constitucional de eficácia plena o artigo 2º da Constituição Federal de 1988. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Item correto. Normas de eficácia plena. São aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou podem produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Por exemplo, CF 88, artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia plena são autoaplicáveis, mas dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Item errado. Características das normas constitucionais de eficácia plena. São autoaplicáveis. Não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance e sentido. Observação: pode até existir uma lei regulamentadora, porém a norma de eficácia plena já produz todos os seus efeitos de imediato. São não restringíveis. Se existir uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta lei não poderá limitar sua aplicação. Possuem aplicabilidade direta, independem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos, imediata, aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da CF, e integral. Não podem sofrer limitações ou restrições em sua aplicação. Estudante estuda Inéditas 2021. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição Federal, apesar de poderem ser restringidas por parte do poder público. Item correto. Normas constitucionais de eficácia contida
ou prospectiva. Estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição Federal. Porém, podem ser restringidas por parte do poder público. A atuação do legislador é discricionária, ou seja, o legislador não precisa editar a lei, mas poderá fazê-lo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse artigo é um exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Item correto. É exemplo de norma constitucional de eficácia contida o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Desdobramentos desse dispositivo. É assegurada a liberdade profissional. Todos podem exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde a promulgação da Constituição. Contudo, a lei poderá estabelecer restrições ao exercício de algumas profissões, como, por exemplo, a necessidade de aprovação no exame da OAB como pré-requisito para o exercício da advocacia. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia contida possuem aplicabilidade direta, imediata e integral. Item errado. Características das normas de eficácia contida. São autoaplicáveis. Não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance e sentido. São restringíveis, sujeitas a limitações ou restrições que podem ser impostas por lei, norma constitucional e conceitos éticos jurídicos indeterminados. Possuem aplicabilidade direta, independem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos, imediata, aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da CF e, possivelmente, não integral, sujeitas a limitações ou restrições. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que, antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira plena, ampla. Item correto. Características das normas de eficácia contida. São autoaplicáveis. Não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance o sentido. Antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira plena, ampla. Apenas depois da regulamentação é que poderá haver restrições ao exercício do direito. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação posterior para produzirem todos os seus efeitos. Item correto. Normas constitucionais de eficácia limitada dependem da regulamentação posterior para produzirem todos os seus efeitos. Exemplo: CF de 88, artigo 37, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Os servidores públicos, em regra, têm o direito de greve. Porém, para que o direito de greve seja exercido, é necessária a edição de lei ordinária que o regulamente. Banca CESP, DEPEN 2015. Ninguém pode ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante,
salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. Item errado. Segundo o artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, sem exceção. Banca CESP, DEPEN 2015. No Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Banca CESP, DEPEN 2015. A lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É permitida a retroatividade benigna. Banca CESP, DEPEN 2015. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental, razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. Item errado, Constituição Federal de 88. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Banca CESP STJ 2015. As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. Item correto. As associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Banca CESP 2015. O TCU, no exercício de suas atribuições, pode requisitar de forma fundamentada e circunstancialmente a quebra do sigilo bancário de dados constantes nas instituições financeiras oficiais. Item errado. O TCU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário. CESP-DPU 2015. O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional. Item errado, de acordo com o STF, a liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado democrático de direito, e que não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, mesmo que praticada em sede jurisdicional. Banca CESP 2015. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Tem errado. De fato, a universalidade dos direitos fundamentais possui como titulares todas as pessoas, porém, alguns direitos fundamentais possuem direcionamento específico para apenas determinados grupos de indivíduos. Banca CESP 2015. Com base nos direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obras sobre sua vida. E tem errado. O STF passou a admitir as biografias não autorizadas. Logo, não se exige autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida. Banca CESP 2015. É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma anônima. E tem errado. O inciso 4 do artigo 5º da Constituição prevê que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Banca CESP 2015. Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. E tem errado. Segundo o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Logo, não se pode falar em igualdade absoluta entre homens e mulheres. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!